Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Diamantes Eternos. Eu sou o pastor Luiz Miguel, pastor da Igreja Batista Nova Esperança em Pinhuí, missionário da MBBF, servindo ao Senhor com a minha família aqui no interior de Minas Gerais, pregando o Evangelho, trabalhando na implantação de igrejas. Já tem algum tempo desde nosso último vídeo, assim mais trabalhado, de uma mensagem, de uma reflexão, mas agora aproveitando a ocasião do início de ano, de recomeços, e de novas oportunidades e possibilidades que o Senhor em sua infinita misericórdia nos concede, eu venho trazer uma breve reflexão, uma meditação aqui da Palavra de Deus e alguns pensamentos que têm mexido comigo nos últimos meses, que têm feito que eu orasse, considerasse diversas coisas e observando a situação do mundo, das igrejas, dos pastores, obreiros, missionários, dos cristãos, eu comecei a estudar, a meditar, já falei com a nossa igreja aqui em Piuí e trago agora esta reflexão para vocês sobre não só o começo do ano, mas sobre o fim dos tempos. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo dá alguns conselhos para Timóteo, muito especiais, muito importantes para aquele jovem pastor, e para todos os pastores e servos do Senhor e de modo geral para todos os cristãos. Mas no capítulo 2, ele, a partir do versículo 14, eu quero considerar aqui, eu quero ler e tirar algumas lições para as nossas vidas. Paulo diz assim para Timóteo, em 2 Timóteo 2,14: Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá, como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que se opõem, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Muito bem, esta época de início de ano é sempre uma oportunidade boa para fazermos planos, tomarmos decisões, alimentarmos aquela esperança de melhoria, de mudanças, de novidade, tanto na vida espiritual, no serviço cristão, na família, na saúde, no cuidado com o corpo, e nos estudos, no trabalho, enfim, são coisas boas, importantes, necessárias. Algumas, como a vida espiritual, fundamentais, essenciais. Contudo, nós não podemos nos esquecer que a cada dia que passa nos aproximamos do fim. Já chegamos ao fim de mais um ano, 2023, mas a cada dia que passa chegamos mais perto do fim dos dias, do fim dos tempos. Muitas coisas não serão como esperamos, como gostaríamos. Tudo está debaixo do controle do soberano Senhor, mas muitas coisas caminham para piorar, para muita dor, sofrimento, dificuldades, tristezas, decepções. E como filhos de Deus, servos do Senhor, assim como Paulo alertou Timóteo, nós somos alertados, nós temos que nos preparar, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos, sabendo dos desafios que virão, nos concentrarmos, avaliarmos a situação, para lidarmos melhor com as dificuldades que virão. Nós precisamos saber que os dias serão difíceis. Eu não quero ser pessimista, negativo, não é essa a minha intenção. Mas bíblico e realista.
E todo o contexto de Timóteo, Paulo fala isso. No começo do capítulo 3, versículo 1, ele já fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos custosos. Os dias serão difíceis, serão complicados. E Paulo vai listando as razões de tudo isso e tal. Mas olhando ao capítulo 2, aqui nós vemos algumas verdades, amados, que eu gostaria de falar com vocês e que tem me desafiado bastante como pastor, como homem, como cristão. Que eu tenho visto que boa parte do povo de Deus já se esqueceu da pandemia que enfrentamos, dos dias complicados dos últimos 3 anos aí. E tantas mortes, tanta dor, tantas perdas, tanto sofrimento que veio sobre nossas famílias, nossas igrejas, os dias de isolamento social, o medo de infecção, a separação entre as pessoas amadas, problemas políticos, divisões nas igrejas, pecado, depressão, angústia. Irmãos, foram dias de muita dor, muita frustração, muito sofrimento, muitas incertezas, muitas mortes. Foram dias que não pudemos fazer programações nas igrejas, programações grandiosas, nem nos reunir. E quando voltou, as reuniões eram limitadas e foram voltando aos poucos, e até hoje nós não somos os mesmos. Tivemos que nos contentar com pouco, com o básico, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros. Mas agora que passou, voltaram as brigas entre igrejas e denominações, as brigas entre pastores, as discussões teológicas que não levam a nada, as polêmicas na internet, as divisões dentro das congregações, as brigas sem nenhum sentido. E ao invés de olharmos para Cristo e olharmos para o fim e nos unirmos ainda mais na pregação do Evangelho, em uma vida de santidade, de amor e no cuidado para com os outros, sabendo que hoje estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Lições que deveríamos ter aprendido, mas não aprendemos. E eu quero trazer essa mensagem para todos nós, como crentes, líderes ou não. Mas Paulo aconselha Timóteo várias vezes aqui no capítulo 2 a evitar falatórios inúteis, profanos, que não levam a nada, só a confusão, a perversão dos ouvintes. Infelizmente eu vejo muitos pastores na internet entrando em polêmicas, em discussões que não edificam, trazendo problemas e divisões entre o povo de Deus para pessoas que eles não vão estar cuidando pessoalmente, porque pela internet é fácil falar, falando sobre tudo e sobre todos, e às vezes trazendo mais problemas do que edificação, do que ajuda. Paulo fala para Timóteo que nós temos que evitar falatórios profanos, eles produzem maior impiedade, essas coisas levam ao pecado. Pessoas fazem isso, essas palavras corroem, prejudicam e levam as pessoas a se desviarem da verdade do puro e simples Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fala também no versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Pastores, missionários, líderes e crentes brigando, contendendo por questões que não mudam em nada a nossa vida, não salvam, não edificam, não levam a arrependimento, não levam a santidade. E genealogias sem fim, e questões proféticas mirabolantes, e posições pessoais que para uns podem ser consideradas legalistas, mas às vezes são coisas pessoais que querem obrigar outros, ou assuntos dos quais a Bíblia não trata, ou questões polêmicas que não temos um esclarecimento, ou às vezes coisas claras que se tornam uma bagunça por causa da forma como são tratadas. Especialmente na internet, infelizmente isso tem causado muita dor e divisão e confusão. Sendo que há dias atrás estávamos todos no mesmo barco, lutando para sobreviver, clamando a Deus por misericórdia, para nos manter vivos, para salvar os doentes, para sustentar nossas igrejas. Irmãos, como pastor e missionário, o meu coração dói ao ver esta situação e quanto isso prejudica a obra de Deus, o reino de Deus e o testemunho do Evangelho. Agindo assim, não estamos sendo diferentes do mundo, não somos sal da terra, não somos luz nas trevas. Estamos aqui para representar Cristo, para pregar o Evangelho, para dar um bom testemunho.
E sabendo que os dias são maus e que as pessoas vão se entregar ao pecado, como diz no capítulo 3, nós temos que nos afastar dessas coisas, sermos obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, a Bíblia, que não têm do que se envergonhar, que dão um bom testemunho, que fogem das paixões da mocidade. E as paixões da mocidade, muitos pensam que se refere apenas à imoralidade, mas é o desejo de grandeza, o desejo de sucesso, poder e fama, reconhecimento e elogio, e essas coisas que atraem os jovens e têm atraído as pessoas, os líderes e os cristãos. Um conselho que mudou minha vida como homem, pastor e missionário é o versículo 24, que diz que ao servo do Senhor não convém contender, obrigar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Não adianta a gente ficar brigando entre nós ou com as pessoas que rejeitam o evangelho ou resistem à verdade, seja em nossas congregações locais, em nossas cidades, ou mesmo na internet. Não adianta contender, não adianta brigar. Não convém a nós. E a gente tem que ser manso, manso como Cristo, e para com todos, até com os que rejeitam, até com os incrédulos, tendo condição de ensinar, disposição de sofrer como Cristo e por Cristo. E os versículos seguintes diz que nós temos que instruir com mansidão, na esperança, na oração de que Deus, o Espírito Santo, conduza os ouvintes ao arrependimento, não nós por força ou por violência. Não é assim que a obra de Deus é feita. Não adianta, nós não podemos obrigar ninguém. Se Deus não obriga, se Deus não muda o coração, se o Espírito não convence, se o Espírito não leva ao arrependimento e à fé em Cristo, a transformação, a nova vida, nós não podemos fazer por mais que a gente queira. Então para que brigar? Para que brigar entre nós? Querendo convencer uns aos outros de coisas que não vão fazer diferença nenhuma na hora que a doença chegar, na hora que a morte atingir nossas famílias, na hora que a dor chega nas nossas igrejas. Nesses momentos, irmãos, nós temos que estar juntos, unidos uns com os outros, buscando a Cristo e pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus com simplicidade e fidelidade. A nossa esperança é que Deus conduza os pecadores ao arrependimento e traga as pessoas com quem trabalhamos, aqueles a quem pregamos, a fé no Senhor Jesus ao arrependimento. Mas a nós não convém ficar brigando, discutindo, arranjando encrenca e problemas. Existe uma grande moda nesses dias dos coaches, destes supostos professores da vida aí nas redes sociais, e alguns se autodenominam cristãos, pastores e líderes, e eles vêm com muitas polêmicas e assuntos complicados, como se fossem os donos da verdade, se soubessem tudo. Apresentam um problema ali, uma questão difícil, uma polêmica, e depois eles oferecem uma solução, mas para isso tem que pagar um curso. Estão ali para vender cursos disso, daquilo outro. Irmãos, olhando o que Paulo diz no capítulo 3, nós temos que fugir destas pessoas. Se eles estão ali querendo vender o Evangelho, o ensino bíblico, gananciosos, orgulhosos, e olhando o testemunho, acompanhando um pouquinho da vida, nós vemos que não condiz com o Evangelho, com a simplicidade, com o amor, não condiz com Cristo. Nós não devemos fazer isso. Os dias são maus e as pessoas precisam de Cristo. A morte está cada dia mais próxima para cada um de nós. A qualquer momento podemos chegar em uma nova pandemia, em outras tribulações terríveis que nos cercam. Muitos dos nossos irmãos passando por perseguições ao redor do mundo e muito sofrimento e nós brigando. Algumas das nossas diferenças de fato não farão diferença nenhuma na eternidade, denominacionais ou de opiniões. Claro que nós temos nossas convicções, nós temos nossas denominações, nós temos as nossas decisões pessoais, tem coisas que eu faço ou não faço. São decisões entre mim e Deus, ou entre mim e a minha família. Agora a gente querer obrigar, forçar goela abaixo das outras pessoas, dividir a obra de Deus,
não é isso que Paulo falou para Timóteo. O que eu vejo aqui claramente é que um pastor, um missionário, um obreiro, um crente, um cristão tem que ser bem diferente. Os dias são maus, amados, mas vamos viver em paz, olhando para Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, esperando a volta dele e tentando, com a graça e misericórdia dele, fazer alguma diferença, deixar alguma marca, ajudar algumas pessoas, dando um bom testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos parar de buscar brigas e polêmicas e maldade, discussões, divisões desnecessárias. Quando não concordamos, respeitar, viver em paz, mesmo que precisa se separar, mas sem causar mais problemas, sem levar mais pessoas, sem atrapalhar a obra de Deus, porque Cristo é maior do que tudo isso. Que os conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo possam nos ajudar. O desafio para nós neste ano, se Deus permitir que vivamos até o fim de 2024, seja evitar falatórios profanos, discussões tolas, assuntos inúteis, sem instrução, sem objetivo, mas sermos mansos, dispostos a sofrer, qualificados para ensinar a verdade do Evangelho, pregando a palavra de Cristo e vivendo para a glória dele, mostrando Cristo em nossas vidas, deixando o Espírito Santo fazer a obra nos corações. Vamos parar de brigar, vamos viver em paz. Temos o príncipe da paz, Jesus, em nossos corações. O próprio Evangelho já vai trazer muita divisão entre pai, filho, mãe, marido, família. É o resultado normal do Evangelho, da conversão, da fé. Nós não precisamos criar mais problemas, nós não precisamos criar mais divisão desnecessária. O servo do Senhor não convém contender. Vamos evitar essas brigas. Que seja a decisão de todos nós, olhando para Cristo, porque a qualquer momento Ele voltará para buscar a sua igreja, ou para nos levar, e que enquanto estivermos aqui, possamos ser uma bênção neste mundo, mostrando a glória dele, e pregando e vivendo o seu santo Evangelho. Que Deus nos ajude neste desafio. Evitemos essas tolices. Cristo é maior e melhor, e vale a pena olhar para Ele. Se você não tem Jesus como seu Salvador e me ouve, creia nele, é a única esperança. Ele morreu pelos seus pecados na cruz. Ele ressuscitou. Ele pode dar vida a todo que nele crê. Basta crer. Arrependa-se dos seus pecados. Receba-o pela fé. Se você tem Cristo e porventura tem brigado, tem discutido, tem entrado em confusões com outros irmãos, ou mesmo com os incrédulos, ouça o conselho do apóstolo Paulo, deixe essas coisas. Volte seus olhos de novo para o Salvador e Senhor e faça a obra dele com amor, com paz, com mansidão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nos desafios pela frente. Que o Senhor abençoe a todos que me ouvem. Até o nosso próximo vídeo.